Muito bem, tá começando mais um. Oi? Tá começando mais um podcast, Doc. Isso costuma acontecer com as pessoas que passam dos 50. Mais ou menos. Oi? Como é que é? Eu não escutei bem. Você escuta, mas não compreendeu bem. Aumenta aí o volume do teu aparelho, do teu fone, do teu celular, onde lá que você esteja vendo o podcast, que hoje tem coisa boa para você ouvir. Vamos falar sobre o zumbido, vamos falar sobre problemas da audição, da saúde, da audição. Saúde dos ouvidos. E temos uma grande especialista aqui, uma queridíssima doutora Tani Sanches. Ah, que alegria, Bem-vinda, Tani. Obrigada, meninos, é um prazer. Eu sempre converso com a doutora Tani o ano inteiro, mas em novembro eu tenho o privilégio de participar dessa campanha maravilhosa que tenta e consegue conscientizar a população sobre o zumbido. É o Novembro Laranja, né? Ô, Brunão, dá para mudar o fundo para laranja aí? Então vai, vamos mudar. Mete o laranja aí pra nós, vamos ver. Olha lá. Que lindo. Que bacana. Olha o Passou, não? aqui. Excelente. Olha como fica muito mais bonito. Novembro laranja. Os números do zumbido são impressionantes, doutor. É impressionante e eu acho que eles podem ser até maiores, né, do que a gente pensa, né? Com certeza. Você sabe que uma pesquisa da USP de 2016 mostra que aqui em São Paulo, 22% dos paulistanos têm zumbido. Ou seja, isso é uma a cada 5 pessoas, né? Em outros países, outras estatísticas mostram que ele vai de 10% a 17%. Então tá certo, né? São Paulo é uma megalópole, todo mundo é estressado, come mal, tem as várias causas, se expõe muito ao ruído, tem as várias causas aí, né? Agora você pegou no ponto. Quais são os fatores que contribuem para uma pessoa ter ruído? Sabe que eu acho que o jeito mais fácil da gente entender, Fábio, é comparar zumbido com dor de cabeça, que é outro sintoma que tem uma lista de causas diferentes, né? Então, no zumbido, a gente pensa quais são os problemas de dentro do ouvido, que dão um zumbido no ouvido, e os problemas da vizinhança do ouvido, que também dão um zumbido no ouvido, né? Então, são múltiplas causas. Na parte do ouvido, a gente pensa em bobagem simples como rolha de cera, simples porque é fácil de tirar. A gente pensa em perfuração do tímpano, a gente pensa em exposição a som alto, seja no trabalho, seja na música, né, no lazer. E fora do ouvido, coisas da cabeça, neurológicas, coisas da ATM, coisas do pescoço, coisas da tireoide, da digestão. Toda essa vizinhança do ouvido também pode ter problemas de saúde e irradiam o sintoma para o ouvido. Ou seja, se eu tenho um zumbido no ouvido, eu preciso investigar, porque pode ser uma coisa super simples, como pode ser também uma coisa que você vai ter que aprender a conviver. É mais ou menos que nem a dor de cabeça, né? A gente precisa sempre investigar para ver qual que é simples e eu posso me dar o luxo de não tratar, de esperar passar, e qual é aquela que precisa de uma investigação mais aprofundada e um tratamento para que isso não vire algo pior. E de acordo com o tipo do zumbido, porque são vários tipos, a cigarra, tem sirene, tem uma variedade imensa. De acordo com o tipo do zumbido, dá para chegar perto de um diagnóstico, investigar a causa, ou é tudo misturado? Infelizmente, não. A maioria dos zumbidos é de tons agudos. Então, apitos, cigarras, grilos, etc. Mas dá para a gente pensar que uma pessoa que tem um zumbido agudo provavelmente tem uma perda de audição para sons agudos, já que zumbido e perda auditiva andam assim. Agora, pessoas que têm zumbidos mais graves, como cachoeira, um chiado, um apito de navio, etc., geralmente têm uma perda de audição para sons graves. Então, isso dá para a gente localizar. E, em geral, quer dizer, na nossa freguesia aqui dos 50 mais, a gente está falando dos zumbidos mais agudos, que é nessa fase que a gente começa a perder esse som, é isso? Perfeito, porque o ouvido é como se fosse um caracol de 2 voltas e meia, e a região mais frágil é das células que recebem os sons agudos. Então, se elas são mais frágeis, são as primeiras que a gente vai perdendo, que vão morrendo ao longo do tempo. E provavelmente, por isso que a gente tem mais zumbidos de tons agudos, né? Porque a gente começa a envelhecer o ouvido numa região bem de altas frequências por volta de 42 a 44 anos. Mas para os sons da fala, a partir de uns 55, 60 anos, né? Então, por isso que a maioria é aguda. E é por isso, então, que também existe aquela história de restaurantes e lugares que recebem o público dos 50 a mais, colocam um apitinho de cachorro ali para
para a juventude não entrar, Doc. Não é verdade? Não tem isso? Ó, no restaurante eu não sei. Eu já ouvi uma coisa diferente, que tinha um toque de celular, um toque Isso. de telefone, que ele apregoava, que era numa frequência tão alta, que o professor, por exemplo, na aula não ouvia, só o aluno. Você só ouvia se você tivesse menos de 40 anos, que era um agudo, muito agudo. É isso Os mesmo. alunos ouviam e o Interessante. professor não ouvia. Vem daí Eu a não sei se é expressão, verdade isso. a expressão apito de cachorro, que é só o Apito de cachorro ouve. É, porque é bem alta frequência. Mas acho que isso foi bem no comecinho ali da moda do celular, né? Que os alunos faziam bagunça na classe, enquanto o professor estava virado para a lousa, né? E mais de 30, 40 anos não conseguia ouvir esse, que era 16 mil hertz. Né? É bem assim, então é uma brincadeira de aluno mesmo. Fernandão, ela falou sons altos. Vamos aí num show de rock? A gente já foi em alguns. A gente já foi ver Pink Floyd junto. Não, mas aconteceu mesmo. Eu fui num show e com aquela ideia inteligentíssima de ficar perto do palco, ali do lado Pra torcer, do lado pra da aproveitar. caixa. E aí, da caixa de som. Aí, quando eu saí do show, o som não parava na minha orelha. Eu cheguei em casa, muito alto, muito forte, foi muito desagradável, tive muita dificuldade de dormir, mas graças a Deus isso foi amainando e foi embora. Uhum. É comum isso, eu ter um zumbido temporário? Como que funciona isso? É super comum. Tanto é que as pessoas acham que isso é normal. E a gente que cuida dos ouvidos, né, desde o começo, a gente não acha que é normal. A gente acha que é o começo de uma vulnerabilidade da via auditiva. Porque vamos pensar assim, se você entra num lugar e sai modificado, a gente tem que entender que esse lugar abalou você. No caso, o ouvido. E mesmo porque a pauleira foi ou muito alta, ou muito longa, ou as duas coisas juntas. Então, esse ambiente foi capaz de produzir um zumbido. Aí, em geral, o que as pessoas fazem? Vão para casa, dormem, e isso significa um descanso de som, e muitas vezes o ouvido se recupera até o dia seguinte. Quanto mais sensível a pessoa for, mais vai demorar para se recuperar. Então, por exemplo, uma pessoa que tem esse trauma acústico típico que você descreveu e melhora no dia seguinte, é melhor do que uma pessoa que melhora 2, 3 dias depois, às vezes uma semana depois, por causa de uma única exposição. Então, quanto mais alto é o zumbido, Vamos mais pra um show tempo de dura. jazz. Vamos Ficar um show de banquinho e violão. E sei vamos lá. com protetor de ouvido. Agora, essa exposição... É melhor não ir no show do que com o protetor de ouvido. não. Não sei. É não o que sei. todo mundo pensa. Eu prefiro não ir. E a Se eu gente tiver que remando passar contra a vergonha, maré, eu olha tiver só. que passar vergonha de pôr aquele tampão laranja. da Gol, Laranja, sabe? verde, Eu tô fora, amarelo. tô fora. Eu prefiro não ir. O que você acha? Eu depende do show, né? Depende, né? Mas essa campanha, né, do Novembro Laranja tem o zumbido, mas tem também a Misofonia e a hiperacusia. Então, o zumbido e as duas primas dele, que são as hipersensibilidades auditivas. Misofonia quer dizer aversão. Então, aversão a sons. E hiperacusia é uma sensibilidade com volume. Então, resumindo, as pessoas se incomodam com a altura do som. Se a altura baixar, elas ficam confortáveis. É o exemplo de, a televisão está muito alta, sua voz está muito alta, dá para baixar? A pessoa está de boa. E a misofonia, que é a aversão, o som já é baixo, porém é repetitivo. Então, torneira pingando, mastigar ou mascar chiclete, arrastar chinelo ou andar de salto alto. Quer dizer, não são sons altos, mas a repetição dos sons toma conta do cérebro Eu da acho que eu pessoa. tenho isso aí. Porque não Com o é, quê? não é irritante aquele chinelinho arrastando, assim, a torneira pingando também, Eu não acho é? que você tá ficando velho, não tem nada a ver com Eu ouvido, acho que cara. tenho. Porque é irritante mesmo. E com relação à música, tem um detalhe importante. Música boa sempre tá baixa. Música ruim tá sempre alta. Não é incrível? Não é? É Você verdade. você lembra um anúncio que o moleque entrava no carro assim e abaixava o som um pouquinho, todo mundo olhava para ele assim? Você tá ficando mais velho, então chega uma hora que você chega no carro, aquilo lá tá te incomodando, você abaixa. Nossa, mas é muito E verdade. quando você é moleque, quanto mais alto, melhor, né? É verdade. Mas hoje, os moleques têm uma vantagem da nossa época. Todo mundo usa fone. O meu filho tá sempre com um fone, às vezes um, outro não, para poder falar comigo, mas o fone tá lá o tempo todo, e a molecada toda usa.
esse fone é melhor ou pior para o ouvido do que o rádio alto, que nem a gente ouvia? Se o fone tiver alto, ele é pior, porque os sons ambientais, eles vão resvalando na parede e também chegam no seu ouvido. Mas esse que você põe aqui é só no seu ouvido, é só direto no tímpano. Então, quando a gente usa fone, precisa ter mais cuidado com a intensidade do som e com o tempo de uso. Senão, ele vai estragando o ouvido O molecada também. trabalha com fone no ouvido. Põe o fone como parte do ficar pronto de se vestir. Né? É um equipamento hoje que vai onde a pessoa vai. E você está completamente entregue, né, à vulnerabilidade da vida, porque você está sem um sentido muito importante que é a audição. Né? Tem gente que gosta de correr na rua, eu já vi até de bicicleta. Eu vi uns fones legais que encostam no osso aqui. Isso, e que eles de não impedem condução. você de ouvir o resto do ambiente. Esse é bem legal, né? A tecnologia São caros, tá né? melhorando, Condução são mais óssea, caros. Condução óssea. Exatamente, mas de qualquer jeito, quanto mais você tá com um som alto aqui, mais você se distrai de buzinas, de sons de alerta. De Então freada, tinha várias Claro, histórias de claro. atropelamento, né? Justamente E por a causa gente disso. definitivamente não ouve só com o ouvido, a gente ouve com outros sentidos, porque na pandemia ficou muito comum a pessoa estar falando, deixa eu tirar a máscara que eu não estou te ouvindo. Isso faz sentido? O ouvido, ele comunica com os nossos outros sentidos? Perfeito. A gente tem o hábito de olhar no rosto e ler lábios em conjunto. Então, tem uma questão visual em conjunto com a questão auditiva. Tanto é que quando tampa a boca, e isso ficou muito nítido, né, na pandemia, as pessoas que já tinham algum problema auditivo, mas compensavam lendo lábios super bem, sentiram a diferença. Tipo, a máscara agora impediu a leitura labial. Né? Então, a gente faz isso em conjunto, mas quem tem um bom ouvido e perde a pista visual, em geral, continua entendendo. Então, quando a máscara faz diferença, a gente acha que já existia uma perda que estava lá latente, disfarçada pela leitura. Mas ele está falando de da lábios. máscara do próprio, não da máscara do outro. Não é isso? que você Não, falou? também, mas tinha isso, tinha muito dessa coisa de você não entender o que a pessoa está falando, você tira a sua máscara Não. para tentar entender também. Eu tinha um amigo que para dar ré no carro, ele tinha que diminuir o som, porque não conseguia manobrar o carro. Pode ser psicológico? Dizem que é o cérebro masculino, não tem? Essa questão, que não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu opero com música, eu opero Tira a com máscara pra música. ouvir. E nesses últimos, outro dia minha instrumentadora falou, acho que nesses 30 anos aí de trabalho, teve uma cirurgia que começou a ficar, tava meio complicado, eu falei, desliga o som. E ela, O som é para todo mundo? o som fica alto, não é no meu O ouvido. que é que toca? Depende do dia. Iron Às vezes o Maiden. paciente pede, às vezes é rock mesmo. Uhum. Mas O paciente pede. às vezes o paciente vai dormir, eu falo, o que você quer ouvir? Aí eu ponho uma musiquinha para ele ouvir antes de dormir. Às vezes o anestesista mexe lá, fica de DJ, mas eu costumo pôr rock brasileiro. Mas uma vez eu desliguei para operar, porque eu estava ansioso, estava difícil, estava me incomodando. E estava Mas roubando de sua concentração. maneira geral, não me atrapalha. Eu Uhum. ouço ele assim Uhum. e eu continuo, não me atrapalha em nada. Doutora Perfeito. Tani, o tratamento, para quem está acompanhando a gente, que consegue, se está levando esse zumbido aí, de quem tem, né? Carrega ao longo dos anos, né? Tem muita gente sim. nessa situação. Como é que é esse tratamento? O que é feito no seu instituto? Esse trabalho que faz sucesso no Brasil inteiro, né? Para quem não sabe, a doutora Tani é especialistíssima em zumbido. Tipo, se Van Gogh fosse vivo, ela que ia tratar dele, é isso? Não. Ele tinha zumbido mesmo? Você sabe que em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Como o zumbido realmente, né, os otorrinos não gostam, a gente não aprende, já que é uma especialidade cirúrgica, a gente não aprende a olhar o zumbido com olhos carinhosos. Os otorrinos não gostam de zumbido? Né? Não gostam, né? Então, Quem gosta, então? Por isso que eu falo, é meia dúzia de gatos pingados. Eu e toda a minha escola aqui de alunos, né? Do instituto, né? Mas, enfim, de qualquer jeito, a ideia é que, para mim, o tratamento do zumbido é muito lógico, muito coerente, como qualquer outro sintoma da medicina, né? A gente vai atrás da causa, exatamente que nem a dor de cabeça. Então, como que eu vou tratar um zumbido que é, por exemplo, por um erro alimentar, que a gente estava comentando, né? Tem erros alimentares como abuso de cafeína, abuso de doces, né? De carboidratos simples que fazem pico de insulina, de glúten, de lactose que inflamam o intestino. Então, açúcar
provoca zumbido? Açúcar pode provocar zumbido. E aí, como que eu vou tratar essa pessoa? Eu preciso mudar a alimentação dela como uma coisa coerente, né? Se eu tenho um paciente que tem zumbido por causa de uma disfunção da articulação da mastigação ou por questões cervicais, né? Os vizinhos da frente e de baixo do ouvido, eu preciso de um dentista ou de um fisioterapeuta para abordar essas causas, né? Porque senão eu fico pondo panos quentes num problema, né? Mas, de qualquer jeito, quando a gente tem um paciente com zumbido cuja audição é boa, a gente pode tratar com medicamentos. Existem vários medicamentos com ações diferentes, né? No ouvido, nas células, né? Na circulação ou na via auditiva, que podem minimizar zumbido. Quando a pessoa tem algum grau de perda de audição e o zumbido não melhora, a gente indica aparelho auditivo, porque hoje ele é um instrumento para melhorar a perda, como sempre foi, e o zumbido. Então, acho que tem uma certa variedade de coisas nesse universo de opções para tratar zumbido, que tem que ter, assim, ó, coerência com o diagnóstico. E é por isso que a gente sempre fala do diagnóstico, né? Acho que muitos otorrinos, um fato que contribui para o paciente com zumbido levar isso adiante é que ainda hoje, muitas primeiras consultas de paciente, ainda existe o rótulo, zumbido não tem nada que fazer. Você precisa aprender a conviver com isso. Você tem que se acostumar, porque, né? Então, esse estigma que o zumbido tem, desde que a gente começou há 29 anos atrás, ainda dura, apesar de todas as pesquisas, toda essa mudança de conotação, mas é muito difícil mudar a cabeça das pessoas. Então, você que tem mais de 50, que tem zumbido, que já ouviu falar que é normal, não é normal. Tem quem estude isso, tem como descobrir por quê e tratar muitas vezes. Não? É isso, com certeza. E mesmo que seja ainda difícil de curar, que a cura pra gente é 100% de melhora sem recaída, melhorar 50% do zumbido é algo que muitos pacientes agradecem, porque você está devolvendo qualidade de vida. Essa coisa de, não tenho o que fazer, ou se tem, é cura, quer dizer, é 0 de melhora ou 100% de melhora, não é real, né? Tem muita gente que melhora alguma porcentagem intermediária entre 0 e 100%, que é super válido também. Acho que vale a pena realmente procurar ajuda, fazer o diagnóstico e tentar tratamento. Fica imaginando... É verdade que o Van Gogh cortou a orelha por causa do zumbido? Lenda? Olha, essa é a uma parte. lenda, eu quero saber. Essa é a parte que chegou pra gente quando a gente entrou na otorrino pelo nosso professor titular, já falecido, Haroldo Miniti. Era exatamente essa história, que uma das opções para explicar a doença do Van Gogh era a doença de Meniere, que é um tipo bem comum de labirintite e que justificaria a fase que ele pintava mais inclinado, que eu particularmente adoro aquelas pinturas assim, né? E que num dos acessos de depressão dele, ele teria cortado a orelha direita pelo zumbido, que faz parte do Meniere, e depois pintado um desses 35 autorretratos que ele tem. Né? Então, essa é a história que a gente conhece como otorrino, faz muito sentido, mas não sei. Faz sentido, então, imaginar, labirintite é prima próxima do zumbido. Porque o ouvido tem 2 departamentos, o de trás, que é o labirinto, e quando ele é acometido da labirintite, e o da frente, que é a cóclea, que é da audição, quando é acometida da perda de audição e ou zumbido. Então, 2 departamentos próximos, tem alguns vilões que atacam os 2 departamentos, por isso que dá todo esse conjunto de sintomas. Fico imaginando a consulta, né? Esse nível de investigação tão alto, essa consulta tem que ser muito atenciosa, né, doutora? 1 hora, 1h30, né? Por isso com que certeza. os otorrinos não gostam. Tem que ouvir muito, né? Especialista. Escutar muito. Não, né? o cara se especializa nesse assunto, porque é um assunto muito focado, né? Agora, sabe quem tinha zumbido também e não se comenta? O Beethoven. Porque o caso dele é conhecido pelo quê? Pela perda auditiva. Mas ele tinha zumbido e hipersensibilidade auditiva também, além da perda, né? Que está numa carta que foi documentada. Então, os 3 sintomas. Mas pouca gente comenta isso, né? Interessante. Agora, a gente falou também sobre o aparelho que tem cada vez mais tecnologia embarcada, um aparelho que está ficando cada vez também menor, né, doutora? Mas ainda existe muito preconceito com relação a ele. Quando uma pessoa vai
vai procurar ajuda porque está perdendo a audição, talvez anos preciosos já tenham se passado, né? Com certeza, isso eu falo por mim, né? Nessas quase 3 décadas aqui, estudando, a gente era ensinado a só indicar aparelho auditivo quando o paciente estava muito mal. E, invariavelmente, ele vinha com alguém da família e falava assim, nossa, cuida do meu pai ou da minha mãe, porque tá difícil o convívio. E mesmo que a gente tivesse sido treinado assim, eu me perguntava, mas gente, por que a gente fica esperando ficar tão ruim assim para daí tomar uma atitude? Nunca fez sentido para mim. E, graças a Deus, as pesquisas foram mostrando que quanto mais precoce você é, e é o mesmo raciocínio do óculos, quanto antes você coloca um aparelho, antes você começa a estimular os 2 ouvidos e o cérebro das pessoas. Ou seja, com menos perda já dá para ter uma ajuda e o fato de ficar estimulando retarda a progressão tanto da perda auditiva como da perda de memória. Então, de 12, 15 anos para cá, os aparelhos acabaram virando um estimulador com potencial de melhorar a audição, melhorar o zumbido, evitar a progressão da perda auditiva, evitar a progressão da perda de memória. Quer dizer, quando você tem acesso a todas essas informações, você vai demorar para quê? Né? Então, é toda uma conotação diferente de mentalidade, mas que a gente esbarra onde? No paciente que fala assim, mas eu não estou tão velho, porque essa conotação de aparelho com envelhecimento é muito enraizada, muito. Então, sim, a gente acaba perdendo anos preciosos se a gente não tiver argumento para mudar uma crença. Quando eu fui fazer minha audiometria, que eu tive que fazer, a moça, a fonoaudióloga, falou assim, olha, você tem uma perda leve, você pode, por exemplo... Eu falei, mas algo que precisa de aparelho? Ela falou assim, não, porque, por exemplo, você vai confundir faca com vaca. Se você estiver sentado na mesa e falar assim, me passa a faca, você não vai achar que vai vir uma vaca. E deu uma risadinha, porque assim, ainda era uma coisa muito sutil, nas consoantes muito parecidas e que dava para eu, no contexto, entender tudo. E realmente, eu não sinto falta. Em geral, Fábio, nessas perdas mais em agudos, funciona assim. Se você está num ambiente que é bom, conversando com uma pessoa de frente, que tem uma boa dicção, essa perda é que nem um camaleão, tá mega disfarçado lá na floresta. Agora, se você tiver, às vezes, num ambiente que é mais muvuca, que demanda um restaurante na hora do pico, ou que tenha música ao vivo, muitas vezes a perda em agudos faz a pessoa pedir para repetir. Porque, claro, faca e vaca são coisas bem diferentes, mas se você pensar em 3 e 6, o gato e pato também é uma troquinha de letra, mas as coisas são... Né? Tem muito a ver. Então, Carne em geral... de gato vai virar carne de gato. Me traz um magrê de gato, por favor. Né? Mas como é que a gente que tem mais de 50 anos percebe que a audição tá baleada, tá com problema? Quando que tem que ir no otorrino, São os né? parentes ou a gente pode perceber? Alguém que avisa, mãe, pai, você tá ficando surdo, tá pedindo para repetir. A outra coisa é a pessoa perceber que ela pode estar aumentando o volume de televisão, onde os sons são mais agudos, né? Ela pode estar com uma dificuldade de falar no celular, que é uma situação que você ouve, mas não está vendo a boca das pessoas, né? Como a gente comentou. Troca de palavras, né? Então, em geral, são essas as situações. Ou você percebe, ou alguém percebe por você. A gente já conversou uma vez sobre isso, doutora Tani. Às vezes a audiometria está ok, mas é a conexão lá dentro do cérebro, é a informação que não está passando. Perfeito. É aquela queixa típica do eu ouço, mas eu não entendo. Então, a queixa parece de perda auditiva. E quando você vai ver, a audiometria tá linda, tá? Então, o ouvido é o órgão, é uma portinha, que está fazendo o quê? Pegando os sons aqui do meio ambiente e colocando lá para dentro. Ponto. Tem que ter a estradinha que vai levar de dentro do ouvido para o cérebro entender aquilo que o ouvido ouviu, tá? Então, existem as alterações do processamento auditivo aqui no cérebro, porque o ouvido não está conversando direito com o cérebro. Então, apesar dele ter colocado os sons para dentro, essa caminhada aqui é bagunçada. Então, a pessoa tem exatamente Alguém poderia a ter queixa. um AVC e começar a não entender coisas que ouviu.
Poderia ter um AVC, mas às vezes é bem menos grave do que isso, né? Então são pessoas até mais novas, crianças, que têm uma alteração do processamento por causa das áreas cerebrais todas, né, envolvidas na audição, né? Não E só aí o um córtex. fonoaudiólogo pode ajudar muito nisso. Um fono pode ajudar muito fazendo o diagnóstico do processamento e depois fazendo treinamento. Tem treinamento que você faz dentro daquela cabina, né? Tem treinamento que você faz em casa, como qualquer exercício, né? E isso é importante, porque é uma das causas de não ir bem na escola. É engraçado que o trabalho do fonoaudiólogo nem sempre é tão conhecido do grande público e é tão importante, né? Com certeza. Ó, otorrino e fono é dupla, assim. É uma coisa assim que a psiquiatra e gente ouve psicólogo. pouco, viu, Fernando? Mas é muito importante, né? Com certeza, com certeza. Eu tenho muitos amigos fonoaudiólogos, adoro, inclusive faço aniversário no dia do fonoaudiólogo, assim, a gente se dá super bem. Mas é isso, é valorizar o trabalho de equipe. Acho Agora, fundamental. é muito importante falar sobre audição. Eu sempre gosto de falar sobre esses assuntos assim, que a gente não dá muita importância, quer dizer, não dá a importância necessária. Porque quando você para de ouvir, o cérebro para de aprender, para de entender, para de raciocinar, e olha o tanto de coisa que acontece a partir disso, né? Eu já vi algumas reportagens falando que até testosterona acaba sendo influenciada, a produção de testosterona, quando você tem uma perda auditiva, tem muito mais coisas ligadas, né, quando a gente perde um potencial de ouvir. O ouvido é um órgão bem suscetível às variações de hormônio, sejam os masculinos e femininos, seja o da tireoide, seja o cortisol, né? E com a pandemia, que bagunçou o hormônio de muita gente, esse foi um dos achados mais frequentes que a gente acabou vendo em pessoas com zumbido nascido na pandemia, né? Então, a andropausa ou a menopausa são 2 momentos, né, de 50 a mais, em geral 50 a mais, né, que podem comprometer o ouvido, né? A testosterona e o estrógeno têm ação em todas as partes, né? O estrógeno ele aumenta a serotonina, a testosterona também. Então, quando a gente vai diminuindo os hormônios, a gente vai mudando a química cerebral e a gente vai mudando também o ouvido, né? Enfim, é uma riqueza de conexões incrível, incrível. É tudo junto e misturado. Existe algum tipo de exercício, de atividade que proporciona uma diminuição da velocidade de perda auditiva? Por exemplo, alguém tocar um instrumento, alguém fazer alguma coisa assim, que poderia ajudar quem está sentindo que isso está acontecendo? Perfeito. Eu acho música um santo remédio para tudo, né? O único problema não é a música, é o volume que a gente coloca a música, né? Mas se não, eu acho que todos esses acordes, essa riqueza, essas mudanças da música têm um altíssimo poder de estimular vias auditivas e cerebrais. Então, sim, ouvir música, principalmente instrumental, tem muita comprovação de melhora de foco, né? De atenção, de foco, de memória e de audição. Mas não é assim, eu tô com perda auditiva, eu vou recuperar a minha audição ouvindo música. A questão é, eu tenho uma perda auditiva e fazer terapia sonora às custas de música pode manter o meu problema na mesma quantidade ao invés de deixar ele piorar. Então, sim, pode ser um tratamento para estimular as vias auditivas. Assim como sons baixos e neutros também podem fazer um papel parecido com o da música. Tá? O ruído branco. Pode ser o ruído branco. É que o ruído branco, às vezes, é chato de ficar ouvindo por um bom período. Mas, então, sons neutros, como de água, chuva, torneira, água nas pedras, ali no rio, mar, cachoeira, tudo isso tem um potencial de estimular as vias auditivas e cerebrais. Então, preservação da audição, acho que talvez seja um nome mais apropriado para essa função da música do que de recuperação da audição. Agora, Doc tem a casa lá em Campos, quando vai lá fazer as expedições. Eu estava em Minas essa semana. Sai de São Paulo, você vai para um lugar silencioso, o silêncio acaba doendo o ouvido, doutora. Incomoda, né? Às vezes. Incomoda. Eu sei que muita gente, quando sobe a montanha, vai para um lugar bem tranquilo, fala assim, aqui eu percebo o zumbido.
né? Porque os sons da cidade, às vezes, acabam mascarando automaticamente, a pessoa não se dá conta. Aí, na hora de dormir num paraíso assim, aí começa a perceber o zumbido, né? Aí o cara Então. liga um som branco de canto da baleia, Ruído cachalote. de golfinhos. O cara tá tão Existem acostumado com barulho várias- que quando não tem, se incomoda. Não tem- O cara pode fazer ruído da 23 de maio. Aí você põe lá e fica lá Tem ouvindo. várias playlists, né, de ruído branco, que assim, som de vento. Esses sons da natureza, Da né? natureza. Que ajudam. Na verdade, eles não são específicos para zumbido, né? Eles foram criados para relaxamento, Pra para meditação, dormir, para é. meditar. Mas todos eles servem muito para tratar zumbido também, né? Colocando um som mais baixinho do que o próprio zumbido, isso pode mudar o jeito do cérebro perceber o zumbido e começar a deixar o zumbido de escanteio. Eu tenho uma dúvida que tenho que perguntar. É verdade que uma mãe ouve o chorinho de bebê melhor do que o pai? Claro! Então me ajuda, porque eu queria dizer que eu não acordava, mas não era por minha culpa. E se eu me lembro, isso é Peps ou Pips, alguma coisa assim. Mas você pode explicar, por favor, para não passar por mentiroso? Isso é bem documentado nos animais, nas fêmeas grávidas, né? Que como elas são mais pesadas, quando tinha uma ameaça, elas tinham que reagir auditivamente muito antes, apurar a audição muito antes para dar tempo de fugir e não ser pega porque está mais pesada, né? Mas de qualquer jeito, em humanos, o que a gente vê? A audição, o ouvido tem um limiar para detectar sons de perigo. E para uma mãe, principalmente de primeira viagem, o nenê lá no outro quarto geme. Ela tá no alerta, né? Então, esses sons baixos, E fica muito antes brava, de chorar. começa a bater em você. Você não ouviu? Eu não ouvi nada, não foi nada. Não, eu ouvi. Gente, é universal. Existe, é comprovado. Super, super. Mas a ideia é assim, o choro todo mundo ouve, né? Quem tá num sono mais pesado demora mais. Mas para a mãe às vezes antes de chorar, é quando a criança já acordou, ela tá ali num incômodo, dá uma gemidinha antes do grito, a mãe já tá assim. E a gente está falando, né, também da labirintite, né? As causas emocionais são mais frequentes na labirintite do que no zumbido? Acho que são iguais? parecidos, né? As causas emocionais também vêm aumentando muito da pandemia. Elas sempre existiram, né? Da pandemia para cá, a gente juntou muita coisa envolvida aí para desequilibrar o emocional das pessoas e por isso a gente viu um aumento tanto de zumbido quanto de tontura. E quando essa parte emocional é controlada, ou pelo menos reconhecida, o efeito começa a Dá para aparecer. melhorar. Então, quando é controlada, assim, a melhora dos sintomas de ouvido acompanha a melhora da ansiedade ou da depressão, Tá com tudo certeza. junto, né? Com certeza. Né? É impressionante a gente ver também que quando já o idoso vai se dissocializando na conversa ali com a mesa, que ele não percebe o que está acontecendo, isso acentua mais, né? O declive, né? É de cortar o coração, né? É de cortar o coração, porque uma coisa muito comprometedora é o isolamento social. E para gente que é otorrino, a gente sabe que o isolamento social tem um vínculo muito grande com a perda auditiva. Porque ele deixa de apreciar os momentos com família ou com amigos, primeiro, porque não está ouvindo, tem que pedir para repetir. Muitas vezes ele fica constrangido, ele fala, mas eu vou incomodar. E daí ele prefere já não ir para não dar trabalho. Às tá? vezes você vê a família, quer dizer, saiu, levou, trouxe, quer dizer, não é que tá largado em casa, mas quando chega na mesa é aquela balbúrdia no restaurante, todo mundo falando ao Exatamente. mesmo tempo, o vizinho, e a pessoa não consegue Ele conectar. não consegue aproveitar, né? Então, essa visão que eles têm dos idosos de eu tô aqui, não tô conseguindo aproveitar, tô dando trabalho, é um motivo para falar não para as próximas vezes, né? Então, tem todo o declínio cognitivo acontecendo, tem o declínio osteomuscular acontecendo, mas tem o auditivo também. E esse é um dos motivos pelos quais a gente hoje também indica aparelho mais precocemente para ver se pelo menos a parte auditiva a gente salva,
né? Já que a ortopédica, de locomoção ou a cognitiva podem ir para frente de qualquer jeito, né? Então, se a gente atuar em algum desses pés do tripé, é possível que a gente deixe de comprometer tanto a qualidade de vida. Uma investigação é sempre bem-vinda, né? Eu lembro uma vez, foi um bem-estar global, foi em Belo Horizonte, que tinha um senhor que estava com um problema terrível de zumbido já há algum tempo. Doutora Tani, super heroína, foi olhar, vamos ver, tinha uma formiga no ouvido, morta, ainda bem, porque se tivesse viva, ia virar um formigueiro. Mas tirou, resolveu o problema. A gente fez aquele lava rápido, né? A gente fez um monte de lavagem, tirou cera, tirou a formiga, tirou um besouro. Então, E, gente, um bezerro, tirou um bezerro. Um besouro. Mas sabe que Imagina. eu já tirei de ouvido, não no Bem-Estar Global, mas no HC, um tatu-bola Nossa, de ouvido. Eu falei, gente, mas o tatu-bola, você olha pra ele, ele já se encolhe. Como é que ele foi parar no uma ouvido? criança que pôs nele. Não, era um pedreiro que foi dormir. Ele foi dormir numa grama ali e deve ter entrado nesse E momento. ele foi com reclamação de E zumbido. dói, hein? Quando Ele- o bicho tá vivo, Ele foi dói. por causa de zumbido. Mas a barata a gente já tirou um monte, né? Barata, E você joga uma vaselina pra ela morrer, uma coisa Isso. oleosa, antes de mexer, porque senão ela A pode barata machucar só o anda dedo. pra frente, né? Então, se ela entrou no canal e ela fica... É alucinante, ela não sabe sair, né? Então, mas olha, tem uma bicharada realmente no... Pois é, Nos ouvidos. mas esses são exemplos extremos, mas o aviso, principalmente em novembro, é para essa conscientização, esse check-up, que às vezes pode estar certo com a audiometria. Muita gente faz o exame de trabalho, né? Regularmente, né? Isso, a audiometria é que ok, né? ajuda muito. Seria ótimo se todas as empresas que lidam com ambientes barulhentos pudessem oferecer isso, que é o certo, né? Não é exatamente assim que acontece na prática, mas esse seria o ideal, de fazer a cada 6 meses ou a cada 12 meses um check-up, como a gente faz de, né, outras partes do corpo. Mas, de qualquer jeito, o Novembro Laranja, né, que é a campanha nacional de alerta do zumbido, misofonia e hiperacusia, se a gente pensar dentro desse calendário do ano super enriquecido, né, de campanhas, né, De todo cores. colorido, né, todo colorido, acho que é a única que eu falo que é metida, porque a gente está lidando com sintomas que não matam, né? E eu acho que a enorme maioria das campanhas tem uma doença, câncer disso, câncer daquilo, o diabetes, o suicídio, de coisas que de fato têm um potencial para tirar a vida, né, das pessoas. E o zumbido não, nem a misofonia, nem a hiperacusia, mas esse trio tem um poder para tirar muito a qualidade de vida, né? E justamente porque ninguém morre desses problemas que a gente trata, que eles acabam não tendo apelo, são deixados um pouquinho mais de escanteio, né? O que dificulta a população de saber um pouco mais. Mas, ó, a gente falou do zoológico dentro do ouvido e tem uma perguntinha que é importante. Se pode usar hastes flexíveis? Se deve usar ou não? Eu, quando passei na faculdade, falava que se você usa, você estimula mais a produção. Mas também não dá para você sair, desculpa, com a orelha suja. Então, qual a receita que vocês dão? Perfeito. A ideia Fernando, tudo bem. Não é pra usar, mas você vai sair com uma garota com a orelha E aí, suja. a outra pergunta é, para que serve aquilo, então? Aquele negócio azulzinho com a ponta branca? Para que mais serve? Não, a gente que tem 50 a mais, né? A gente lembra daquela propaganda do homenzinho azul, que né? saía do banho com a toalhinha. E assim, exatamente. E que assim, ficou muitos anos isso com essa propaganda ativa, com essa ideia de que tirar a cera é higiene, faz parte de higiene. Aí a gente entra no otorrino e toma, assim, uma lavagem cerebral, porque a primeira coisa que tem que mudar de ideia é que cera não é sujeira, cera é proteção. Então, quando a gente vira essa chavinha, muda um pouco. Acho que a primeira coisa para mudar um pouco o seu nojo, né? Essa aflição de cera. Primeira coisa. Segunda é que se ela é proteção, ela faz uma camadinha oleosa, uma película oleosa, e o ouvido joga fora sozinho. Olha que lindo. Sozinho ele joga fora por causa dos pelinhos que só sabem bater para fora. Ele vai tirando a cera que já tá velha, que não é mais necessária.
E aí essa cera vai se depositando nessa parte de fora do canal. Essa é a cera que a gente devia limpar, porque é como se fosse o ouvido tirando lixo. Isso aqui você pode recolher, mas não introduz nada lá dentro para não tirar a parte que está novinha daquela película funcionando para impedir o pouso, né, a aderência de bactérias e vírus, né? Então, para manter o pH do ouvido, etc. Então, na prática, como que a gente devia fazer? Usar algo que não precisa ser as hastes flexíveis, pode ser um paninho umedecido, um lencinho umedecido no seu dedo, né? Porque o dedo não consegue entrar lá dentro do canal, mas que possa limpar todas as dobrinhas, mostrar aqui por esse lado, né? Limpar as dobrinhas aqui e tirar aquilo que fica aparecendo. E aí, fez sentido ou não? Faz sentido. Mais ou menos, porque as pessoas usam a haste flexível, aí se fala, não pousa bactéria, não pousa vírus, e ninguém fica tendo otite de repetição por causa disso. Nossa, tem otite externa, Tem gente Fábio. Tem otite externa, porque escarifica, naquela ânsia de limpar, o cotonete machuca a pele. E a consequência disso é exatamente otite externa. É mesmo? É mesmo. Com 50 a mais, a gente tem mais cera? Produz mais cera? Não, em geral produz menos cera. Né? Uma Tanto boa notícia. as rolhas de... Finalmente uma boa notícia. Houve pior, mas pelo menos não tem mais cera. A rolha de cera... Mas Não também houve não nada. tem cera. Mas pelo menos não tem mais cera, não passa mais vergonha. Ai, meu Deus. A gente pega muito em adolescente, adulto jovem com rolha de cera, né? Às vezes é uma característica da pessoa, produz mais cera do que a média das pessoas. Às vezes é um ouvido só que produz mais cera e o outro produz normal, né? E às vezes é em fases, né? Tem fases que produz e tem fases que fica numa super boa. Então, para quem produz muita cera, a gente recomenda, sentiu entupir ou sentiu coçar, procura o otorrino, às vezes uma lavagem ajuda super. O Novembro Laranja tem campanhas agora mais online, né? Que você estava dizendo, né, doutora? Sim, a gente fez várias campanhas presenciais no Parque do Ibirapuera, no Parque Vila Lobos, na praça, no Morumbi. A gente fez vários Como shoppings, é que eram? etc. É tipo uma blitz, assim? Isso, a gente montava um stand e tinha folders informativos e tinha 2 totens com os tipos principais de zumbido, com fone, que as pessoas que tinham zumbido chegavam lá para tentar reconhecer o seu, e quem nunca ouviu falar no zumbido podia chegar lá e ouvir os sons principais. Chegava a falar assim, de isso é um zumbido. tal de zumbido. Não, tá igual sempre. Falei, então, peraí. Então você tem algum problema, amigo. Então eu não tô ouvindo nada, tá igual sempre. É igual eu escuto sempre. Então normalmente. esse é o seu É zumbido. isso aí. Que era o que dava pra gente fazer em ambientes abertos, né? Porque toda a investigação do zumbido é feita em ambiente silencioso dentro da cabina, né? Claro, claro. Então a gente conseguia fazer essa orientação. E mesmo num dia, num domingão lindo, maravilhoso de sol, a gente conseguia atingir 2.000 pessoas. Era lindo, mas era tão insuficiente. E daí, desde 2012, a gente está fazendo essa campanha absolutamente online. Então, a gente convida pessoas famosas como vocês, os profissionais da área, os otorrinos, os fonos, os psicólogos, dentistas, fisioterapeutas que fazem parte da equipe. E o Instagram de muita gente fica laranja, né? Então, a gente faz 30 dias de comemoração, de 1 a 30, em novembro, sempre com pautas importantes, etc. A gente faz, todos os domingos, a gente faz uma live, né? E a gente agora tem, de 5 anos para cá, a gente tem um evento científico para médicos e fonos, que é a vertente científica dentro do Novembro Laranja. Dentro dos 30 dias, a gente foca 2 dias em ciência. Então, é sempre um tchan que a gente vai fazendo diferente de ano para ano para poder incrementar novos conhecimentos e já divulgar para a classe otorrino e fono, os parceiros aí na investigação e tratamento dos Porque é uma zumbidos. rede de apoio, não deixa de ser. Claro, Importantíssima, né? Para quem tem, né? Para quem sofre. Fico imaginando há 20 anos atrás, mais tempo ainda, quantas pessoas não enlouqueceram de fato por causa de um zumbido, né, doutora? Pois enlouquecer pela presença do zumbido, enlouquecer pelo fato de ouvir uma sentença do otorrino logo de cara, não tem o que fazer, acostume-se com isso, né? Então, isso tudo vai dando a sensação de ter um problema mais grave do que o que realmente é. Então, de fato, muita gente sofreu, né, 20 anos atrás ou mais, né? Muita. Eu ia te perguntar
sobre as placas de dente, Uhum, que hoje é muito comum, sim. talvez até piorou por causa da pandemia, por conta da vida mais agitada que a gente tem vivido. Muita gente tem bruxismo, muita gente morde forte, então tem problema de ATM. Por exemplo, uma placa ou um tratamento desse tipo, algumas vezes pode ajudar, pode ser imprescindível para o certeza. tratamento do zumbido. Com certeza. E qual a incidência disso no zumbido? É frequente? Eu diria que uns 40% das pessoas com zumbido também têm bruxismo. O que acontece, Fábio, é que eles podem ser 2 sintomas coincidência ou eles podem estar vinculados, porque toda essa inervação aqui da musculatura mastigadora é a mesma do ouvido. Então, quando a causa do zumbido é odontológica, acertar a oclusão, né, fazer a pessoa mastigar direitinho e colocar a placa ou alguma medida que melhore isso, pode curar ou melhorar o zumbido. Depende se a causa é essa ou se é coincidência. Porque, afinal de contas, tem um monte de gente com zumbido que usa a placa e o zumbido não muda, porque a causa é outra. Mas se a causa for odontológica, fundamental essa E abordagem. o dentista precisa estar antenado também, Sim, né? o dentista faz parte da equipe, né? A dupla dinâmica que não pode faltar no trabalho do zumbido é o otorrino. Mas o dentista para ver essa parte odontológica, o fisioterapeuta para ver essa parte cervical, o nutricionista endócrino para ver toda essa parte alimentar e hormonal, o psiquiatra para ver essa parte emocional, isso tudo assim é trabalho de equipe. Então a gente tem que contar com uma rede de apoio, porque, como a dor de cabeça, de novo, cada caso vai para um departamento diferente. Tem mais de 200 tipos de dor de cabeça. Tem vários. O zumbido tem quantos? Dizem que tem mais de 200 causas de zumbido, né? Eu lembro quando eu entrei no R1 da otorrino, tinha um médico que estava se aposentando que deu uma aula de zumbido. E era um slide, todos os cantos do slide, Fábio, tinha uma causa de zumbido, todos. Eu lembro que eu li aquilo e falei, nossa, eu não quero estudar isso daí. No meu R1. Aí acabou E o virando mundo deu voltas, uma né? zumbidologista. Operei tudo que podia lá naquele HC e fui me encantar pelo zumbido, porque daí eu vi o outro lado, né? Que é o dos rejeitados. E eu adoro uma causa, adoro. Né? Aí que eu fui vestir a camisa do zumbido. E aquela coisa de mexer na mandíbula, pôr para frente, mudar o tom do som que você ouve no ouvido, Modulação. acontece com todo mundo? Não. Ou só com Mas- quem tem zumbido? Não, perfeito. É um teste que é legal a pessoa tentar fazer enquanto está assistindo agora? Tipo, pôr para frente a tua mandíbula e mudar um som no ouvido? Já fez isso, Fernando? Nunca vi. Experimenta botar o queixo. Nunca ouvi. Ó, o queixo para frente, assim. Queixo pra E frente. vê se muda o som dentro do seu Sei. ouvido. É para frente ou para qualquer um dos lados ou para trás. Você não sentiu nada? Um estralinho. É estralinho, não. É para fazer... Ih, faz um... Ih. Eu Então, tenho um pouquinho. A E aí, gente orientou um diagnosticamos mestrado mais um que caso foi... de zumbido aqui. Mais um. Tinha quantos? 22 milhões, 487. Uma a cada 5 pessoas. Se eu não Assim, sou, ó, eu não ó. sou. Põe pra frente. Se você estiver em casa, experimenta isso. Põe pra frente, se fizer um zim, procura um otorrino. Mas olha, vou te falar, olha aqui, ó. Das pessoas com zumbido, 65% conseguem mudar o zumbido com esses movimentos de mandíbula. Das pessoas sem zumbido, 14% conseguem evocar um zumbido só de fazer essas movimentações. Olha só. Olha só, você está Essas- invocando Tô zumbidos. invocando, Deus me livre, vá de retro. Não invoque nada aqui. Invocando zumbidos. Que interessante. Então, é válido, então, pensar que a gente pode dar essa modulação. Sim. Como se fosse um... É um vínculo entre a mandíbula e o ouvido. Eu tô fazendo isso aqui, desde que eu falei, eu tô fazendo até agora. Eu acho que eu tenho um zumbido sugestionado, porque eu tô começando a ouvir também um apitinho. Tô sugestionado. Vamos ver se a produção não tá com som. Mas faz sentido, porque estamos aqui nós três, o Bruno, o Will tá lá fora, né? Somos 1, 2, em 3, 5. 4, 5 com a doutora Ariana Yang, que tá lá. Temos 5 pessoas aqui. Alguém tem que ter Eu tenho zumbido. um zumbidinho que leva. Alguém tem. E é Olha lá, o essa- Brunão também tem, o Brunão, essa olha lá. medida. Olha, tem Tá vendo? zumbido só de um lado.
acabou de dizer o Bruno. É, É que Comum ele também? tomou, ele Comum. tomou uma pimba nas urinas, sabe? O telefone, pá! Telefone Aí sem ficou. fio, Bruninho. É comum também de um lado só? Então, metade é dos dois lados, metade é de um lado só. Dessa metade de um lado só, a maioria é esquerda do que a direita. Tem zumbido traumático, É. tipo lutador de MMA que tomou uma chapuletada na orelha? Tem só. os sangramentos, os hematomas, embora seja mais comum aquela orelha de boxeador, né? Que é uma coisa mais da parte externa. Que fica Orelha aquele- de jiu-jitsu, né? Exatamente, né? Eu vi uma coisa muito interessante, que hoje, com a onda de caçar javali, porque está tendo muito porco do mato e tal, e a turma agora é contratada para matar javali para não comer os milharais. E o cara pega um fuzil que tem um calibre grande, e o som é muito alto. E óbvio que os gênios não usam proteção auditiva para caçar. Isso é Lógico. coisa de, eu acho que isso é coisa de fresco, sei lá. Aí tá tendo uma surdez, especialmente no ouvido direito, porque os caras estão usando a arma sem proteção e dá um monte de tiro e daqui a pouco tem um monte de gente já que não está ouvindo mais. Você ouviu essa síndrome nova? Do javali não ouvi, não. Mas, ó, isso é bem comum nos homens que fizeram exército, CPOR, né? Nos policiais. Embora você possa atirar assim ou você possa atirar assim, né? Isso muda um pouco a questão do se um ouvido que é rifle mais diferente, acometido. mais Exato, perto a do ouvido, posição, né? Mas, assim, qualquer tiro tem um potencial para causar zumbido e perda de audição. Quanto mais se atira, maior a chance de ter zumbido. Eu não E gosto perda de arma, audição. É isso nem também. fotografia. Isso dá Mas paz. faz sentido também a gente pensar que cantores acabam agredindo, de certa forma, Com certeza. os ouvidos também, né? Baterista. Dentro da profissão, né? Os guitarristas e os bateristas acho que são os que mais têm zumbido, né? Diferente de quem toca piano, quem toca violão, dificilmente tem. Você Mas tem um trabalho bacana com a Kátia, né? Que é uma isso, fono que isso. trabalha especificamente com músicos, né? Exatamente. A gente publicou uma pesquisa juntas, né, mostrando a questão do zumbido em adolescentes no Colégio Santa Cruz. E daí que a gente viu vários dos... Primeiro, meu queixo caiu de ver quanto adolescente fala que tem zumbido. Só que eles não procuram ajuda médica porque eles acham que é normal. E daí vem a questão deles adquirirem o zumbido quando eles vão em show ou quando eles tocam instrumentos, seja nos ensaios ou seja nas bandas, sem proteção, né? Então é uma grande causa de zumbido em jovem é a exposição à música. É. Porque a proteção é aquilo que o Doc falou. Ninguém vai sair com frescura. aquele Não, o cara não quer negocinho, usar. né? Tá errado, né? Mas não quer usar. E o fone de ouvido tem um consenso aí de volume. Outro dia a gente fez uma reportagem lá no programa e a recomendação era ouça o fone de forma que você possa dar um bom dia e ouvir de volta o bom dia. Perfeito, perfeito. Essa é a ideia. Em termos de volume, a ideia é não passar da metade daquilo que o aparelho te permite, né? Seja na graduação ali de barrinhas ou em números, que você tente ouvir da metade para baixo. E o ideal é você não ficar mais de 2 horas consecutivas com ele no ouvido. Então, tira, faz uma pausa. E hoje com molecada ficou o dia inteiro com o negócio fica no o dia ouvido. inteiro. E mesmo a gente, hoje com home office, né? Outra coisa da pandemia para cá, né? Muita gente usa o fone o dia todo. Há muitos anos eu fiz uma reportagem falando sobre como o paulistano sofre com barulho. Aí a gente começa a reportagem na maternidade. A maternidade ali na região da Paulista. Aí fala assim, quando o paulistano nasce, olha aqui, quantos decibéis tem aqui? Está acima do recomendado. Ele vai para a escola, tá lá também aquela gritaria. Ele fica mais jovem, vai para a balada e nem se fala. E depois, quando ele morre, fomos para o cemitério ali no túmulo, uma barulhada tremenda. Nossa. Por causa ali da Cardeal Arco Verde. Ali. Você mediu no cemitério Tudo também? medido também. Até o cemitério também, é barulhento? Também, acima do recomendado. Não tem saída. Não tem saída. É Você complicado. sabe que agora os relógios, outro dia o relógio falou assim, você está num ambiente que o barulho está mais alto. Acusa, exatamente. Está inseguro, saia desse ambiente, não Olha, fique menos que tanto. Eu Inteligência achei artificial. interessante, a inteligência artificial te avisando. Isso, Você está tem- num lugar que está muito barulhento.
quase falei, não tem jeito, filho. É. Estou em São Tem como Paulo. sair. Não, dependendo do eletrodoméstico que você compra, vem na caixa, né? Na televisão, do liquidificador, cuidado com sons acima de 90 decibéis, né? Então, assim, o relógio também, né? Que também tá... Interessante. Então, Puxa acho que a vida. conscientização do cuidado tá se tornando aos pouquinhos mais importante. Mas a questão é no lazer, né? É onde o bicho pega, porque é difícil da gente mudar os hábitos de lazer das pessoas, né? Então, quando vai para um show ou vai para uma balada e ainda quer abraçar a caixa do som, fica difícil, né? Aí bebe todas, muda o nível de consciência, daí não tá nem se importando com o que tá acontecendo. Aí o estrago acaba sendo maior, né? Eu não entendi muito essa parte aí, mas tudo bem. Bom, como é que a gente acha, doutora Tani, o Fala Instagram aí da campanha, né? Novembro Laranja no Instagram? Então, hoje a gente concentra tudo no meu Instagram, que é o @doutora.tanigansanches. Né? Tem todas as coisas das lives do Novembro Laranja, né? Da rotina fora do Novembro Laranja, de zumbido, misofonia e hiperacusia. Acho que é o grande centralizador ali. Doutora Tanite, Tanite Sanches, né? @doutora. Doutora.tanigansanches. O Gans com Z de zumbido, Sanches com Z de zumbido. É assim, ó. Doutora Tani, obrigado, valeu, muito obrigado. Oi? Meninos, eu que Valeu, agradeço. Uma valeu. delícia conversar com vocês, viu? Ótimo.